Senhor, bom dia. Deus abençoe sua manhã, sua tarde aí de domingo. Em nome de Jesus, eu quero deixar uma palavra para sua meditação. Fica no Salmo 139, versículo 16, que diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou sem forma, né? E no teu livro todas estas coisas foram escritas sobre mim, as quais irão sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Em outras traduções, diz que no teu livro estava escrito os meus dias. Amém? Deus tem um plano para a sua vida e para a minha vida. Deus tem um plano escrito antes da sua formação para você viver. Porém, a gente precisa entrar nesse plano de Deus. Os planos do Senhor são diferentes dos meus planos. Os meus planos são terrenos. Eu estava assistindo um filme ontem com meus filhos aqui, com a minha esposa, um filme infantil chamado Rei Leão, bem antigo, né? Nem esse moderno que saiu agora aí. É um antigo. E a gente, com os olhos espirituais, começa a observar coisas que a gente não observava antes, né? E ali a gente vê um leão, seu pai morre, ele deveria assumir o reino, e ele ele abre mão daquele reino por medo. Ele abre mão daquele reino para querer conhecer coisas novas, porque ele não queria viver debaixo de uma regra do seu pai, né? Debaixo de uma vontade, debaixo de uma descendência. Ele não queria. Ele queria viver livre, e ele foi viver livre, aquele leão. E ele encontra ali duas criaturas diferentes, né? Encontra um suricato e encontra um outro animal. Que animal que é, filha? Javali. Um javali. É um javali. Diferente. E aquele javalis e aquele suricato ensina ele a se alimentar de coisas que não é da natureza dele. Então um leão passa a comer insetos, passa a viver de uma maneira sem regras e sem leis e do jeito que ele quer. E ele passa até um tempo ali vivendo naquela selva, né? Um lugar muito bonito aparentemente, porém algo lhe faltava. E quando eu vi aquela parte em que o leão, mesmo tendo tudo o que ele achava que para ele era tudo, ele não estava vivendo o plano que Deus tinha para ele. Ele não estava vivendo aquilo que Deus o fez para viver. Então, vez ou outra, ele ficava triste, abatido. Ele subia num lugar muito alto e ficava ali entristecido, porque ele não sabia quem ele era. Ele perdeu essa essência de saber quem ele era, de onde ele veio, qual o propósito de ter sido criado ali. E ele sobe para o lugar alto, fica ali entristecido por não saber quem é. Sabe, eu também vivi isso. Eu também não sabia quem eu era. Eu também vivia comendo coisas que não fui criado para comer, para viver. Eu vivi também sem lei, fazendo a minha vontade, do jeito que eu queria. Andava onde queria e comia o que eu queria e fazia o que eu queria. E também me pegava muitas das vezes entristecido, assim como aquele leão. Noitadas, farras, bebidas, pecado. Não é o vício em si, mas é o pecado em si. Porque Jesus veio à terra para salvar o pecador. Porque o pecador está perdido. Ele não sabe quem ele é, porque se ele soubesse quem ele é e a autoridade que lhe foi dada, ele não vivia dessa maneira. Ele não vivia escravizado. E eu percebi também que no filme, olha que coisa interessantíssima. No filme, enquanto o leão estava vivendo uma vida que não era para ele viver, o inimigo estava devastando a sua terra. O inimigo estava destruindo aquele lugar que ele deveria cuidar. Meu Deus. O inimigo estava trazendo fome, seca, estava acabando com a vida daquele lugar. Talvez o inimigo esteja assim fazendo isso na sua casa, na sua família, porque você não está assumindo a identidade que Deus fez você para assumir. Meu Deus. Talvez o inimigo esteja destruindo, começando pela sua vida.
ele esteja devastando a sua vida, porque você ainda não assumiu a identidade que Deus te fez para assumir. A Bíblia disse aqui para você e para mim, que antes da nossa formação, quando nós estávamos sendo formados, Ele já estava escrevendo para nós um plano. Ele já estava escrevendo aqui no Salmo 139, versículo 16. Ele estava escrevendo uma história para você. Deus não te fez para viver dessa maneira. Deus te fez para viver os planos dEle. Ele tem um plano de paz para você. Não é plano de morte. É um plano de paz, um plano de vida para você em Cristo Jesus. Então não permita, assuma a sua identidade como o Rei Leão do desenho. Ele assumiu a sua identidade, ele voltou para a sua terra, porque ele deixou de ser aquilo que Deus queria que ele fosse. E ele estava sendo devastado, mas ainda havia um pastor, ainda havia uns irmãos que foi lá e falou, olha, ele estava perdido, vazio, mas Deus foi lá e falou, olha, acorda. Se olha no espelho. Quem foi que te fez a sua imagem e semelhança? Olha para você. Será que foi para isso que Deus te fez? Era isso que eu me perguntava. Quando muitas das vezes me encontrava como aquele leão. Perdido. A vida já deixou de ser suficiente. E é isso que é interessante. Eu acho que todos nós passamos por isso. Há momentos em que a gente olha para o lado e para o outro e fala, meu Deus, será que é só isso a vida? Será que é só isso? Era isso que aquele leão estava se perguntando. E era isso que o salmista estava querendo dizer aqui. Olha, Deus tem um plano para você. Vem viver os planos de Deus. Não coloque Deus nos seus planos, mas se coloque nos planos de Deus. Porque aí sim, você vai saber quem você é. Você vai saber qual é o motivo de você estar aqui vivendo. E você vai ser completo e vai transbordar de amor. Aleluia. Para falar do Pai. Para levar outras pessoas também a conhecê-lo. Vai chegar um dia, e eu profetizo isso aqui para você que está ouvindo, que essa vida não vai fazer mais sentido para você. E não é para você tirar ela não. Não é para você cair em depressão não. É para você acordar e assumir a identidade que Deus tem para você. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Não permita que o inimigo devaste. Ainda tem vida aí. Ainda tem alguns. Ainda tem alguma coisa para florescer aí, então assuma a sua identidade, em nome de Jesus, e deixa o Senhor fazer florescer. Que Deus te abençoe, meu querido.